Sejam bem-vindos, Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e vamos falar sobre a saga do Batman. A edição número 22 entrou em pré-venda na loja da Panini, então já podemos comentar qual será o conteúdo dessa nova edição, como faço costumeiramente, acompanhando firme e forte aqui a coleção. Edição que foca bastante na Detective Comics, reimaginando algumas histórias e apresentando vilões importantes, um especificamente. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar, tudo isso ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus, bem como se inscrevam se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Então, primeiramente, vamos olhar aqui o site da Panini, a loja da Panini, a saga do Batman volume 22, que está com pré-venda prevista para a segunda quinzena de janeiro de 2023. E temos a apresentação do vilão Matadouro, tal qual diz aqui na sinopse, né? E além do mais, nós temos uma história do Batman e o Robin no parque de diversões temático sobre super-heróis. Veja só. O preço se manteve, R$ 39,90. Achei que ia dar uma encarecida por causa da questão de reajustes. Então, que bom, né? Não sei se aumenta para depois, em fevereiro, março, enfim, vamos ver, né? Mas tá lá, então, são 144 páginas, Detective Comics 625 a 628 e Batman 466 sendo publicados nesta ediçãozinha de janeiro de 2023. Então, vamos falar sobre cada uma dessas edições. Começando então pela Detective Comics 625, escrita pelo Marv Wolfman com os desenhos do Jim Aparo, com a apresentação do vilão Matadouro. Um vilão maluco que é um serial killer que gosta de arrancar corações e acaba visando a sua família para cometer os seus crimes, visa aí os membros da sua família. Esse vilão é importante para toda uma discussão que vai ocorrer na queda do morcego, com a questão de morte, de matar vilões e coisas nesse sentido. Por isso que acaba sendo uma figura importante. Mas toda a construção do Matadouro é boa também, é um vilão que ele é interessante dentro da proposta dele, por mais que ele me lembre um pouco o Cornélio T. nessa questão de coração e etc. Acho que a diferença dos personagens é que o Matadouro, ele escolhe então a sua família e tem todo um lado um pouco mais místico envolvendo esse negócio de coração. Já o Cornélio T. vai para um lado um pouco mais científico da coisa, em relação ao coração, de como ele pode absorver toda a energia que envolve este órgão do corpo humano. Mas então temos a apresentação desse vilão que está no Asilo Arkham e você vê toda a construção dele feita pelo Marv Wolfman, que é o criador do personagem. Uma boa edição, uma edição bacana, eu gosto dos desenhos de Aparo também, inclusive é uma história que não é inédita no Brasil, já havia sido publicado anteriormente, especificamente na Batman número 24, terceira série, em janeiro de 1992. E aí nós passamos para Detective Comics 626, com uma representação de vilão, que é o vilão Electrocutioner, na verdade o segundo Electrocutioner. Esse vilão inclusive já apareceu na série Arkham, no Batman Arkham Origins, é aquele vilão que é saco de pancada lá pro Batman. Então se você achava que aquele vilão era exclusivo da série Arkham para jogos, não, negativo. Inclusive esse vilão já apareceu em outros jogos, como por exemplo o Batman no Nintendinho, o Batman lá baseado no filme. Pois é, ele aparece como um dos chefões deste jogo. Esse vilão acaba sendo uma representação um pouco mais justiceira do que a figura do Batman. É um cara que vai atrás de bandidos que ele acredita que deveriam ser mortos, e por isso que ele tem esse nome, Electrocutioner, como se fosse uma cadeira elétrica. Inclusive os poderes dele são à base de eletricidade. Uma figura que não é tão conhecida no universo do morcego assim, a não ser uma outra coisa que apareceu recentemente, mas vale a leitura também. Trabalho do Marv Wolfman com os desenhos do Jim Aparo e uma história inédita no Brasil. E aí nós chegamos a Detective Comics 627, que na época do seu lançamento foi uma edição comemorativa, porque eram 600 números depois da primeira aparição do Batman na Detective Comics número 27. E no seu lançamento, essa edição acabou tendo 4 histórias. A história original, então, da primeira aparição do Batman, o caso Sociedade Química, uma história da Era de Prata, reimaginando esse trabalho, e nós temos 2 histórias inéditas, que também se focavam em reimaginar o caso da Sociedade Química, escrita pelo Marv Wolfman com o desenho de Aparo e escrita pelo Alan Grant com os desenhos do Norman Fogel. Então uma edição focada na reimaginação do que envolve essa primeira trama do Homem-Morcego. Inclusive a própria capa da edição acaba sendo uma reimaginação do Norman Fogel envolvendo a primeira aparição do Batman, aquela capa clássica Detective Comics número 27. Então realmente aqui é um retrabalho, não retrabalho eu acho que é uma palavra pesada, porque a gente tá falando de retrabalho, mas sim na verdade que envolve uma homenagem a essa primeira história muito importante, por mais que ela tenha esses lances de ser uma espécie de cópia de uma história do Sombra, ainda assim ela é importante para toda a criação e mitologia do Homem-Morcego. E é legal você ver as várias perspectivas no que envolve essa trama toda, não só a história original, mas realmente você vê aqui como é que é a percepção do Norman Fogel, do Alan Grant envolvendo toda a sociedade química, do próprio Marv Wolfman, também do Jim Aparo, então isso acaba sendo um ponto positivo. E são histórias inéditas no Brasil, não saíram por aqui. Eu acredito que a editora Panini vai publicar só as histórias da época, na verdade,
continuidade, né, da sua publicação ali nos anos 90, como por exemplo a história do Marv Wolfman e a história do Alan Grant. Essa história da Era de Prata e a história original do Batman, eu acredito que vai ficar de fora. Eu penso assim, posso estar enganado, a gente vai ver na hora da publicação, mas acredito que vai nessas duas tramas que são inéditas no Brasil, quero dizer, né? Mas então acaba sendo algo diferenciado. Que bom, eu espero inclusive que talvez a capa aí da saga do Batman número 22 seja essa da 627. Eu acho que talvez possa ser difícil, pega uma coisa mais atual, mas ao mesmo tempo seria bacana para ver toda essa questão da homenagem. E depois dessas histórias simbólicas, nós temos a Detective Comics 628, onde nós temos a volta do Matador. Você vê que aqui o Marv Wolfman vai apostar bastante neste vilão. E aqui que você vê um pouco mais a parte mística dele no que envolve um ritual, que vai acabar cruzando o caminho com o do Pinguim, brevemente, porque nós temos alguns crimes, acho que não dá para falar essa palavra, mas nós temos alguns objetivos do vilão aqui visando matar pássaros, animais e depois seres humanos, né? Tudo focado num ritual especificamente que o Batman tem que parar. Então, realmente aqui você vê um encadenado focado no Matadouro sendo o vilão da vez. Vamos ver se essa galera de hoje em dia vai curtir esse vilão especificamente, inclusive para entender o porquê ele acaba aparecendo ali na queda do morcego e todas as explicações. Eu particularmente gosto do Matadouro, eu acho realmente um vilão bizarríssimo. Essa história não é inédita no Brasil, ela já havia sido anteriormente em Batman número 26, terceira série da editora Abril, em março de 1992. E o encadenado acaba fechando com uma história do Alan Grant no Aberfall, que foi publicada na Batman 466. Uma trama que se foca no Homem-Morcego e no Menino Prodígio combatendo o crime em um parque de diversões. A dupla dinâmica está perseguindo alguns bandidos que acabam indo até um parque de diversões, então o Batman e o Robin precisam parar esses bandidos, enquanto nós vemos um sniper ali que está matando algumas pessoas, que vai envolver toda uma questão de um policial que havia se infiltrado no mundo das drogas e acabou tendo uma espécie de reputação negativa. Então você vê toda a ligação desse sniper com o policial, por que ele está fazendo tudo aquilo e as atitudes posteriores dele envolvendo todo o crime. É uma história que acaba sendo um pouco pesada em alguns momentos, porque o Alan Grant gosta de dar uma chocada, né? Então acaba sendo um negócio um pouco mais pesado, mas não deixa de ser uma história interessante também. Tudo que envolve Alan Grant, tudo que envolve o Norman Fogel sempre me gera muito interesse, então gosto muito de ver essas histórias. Trabalho que também não é inédito no Brasil e veja só, uma segunda republicação que a gente vai ver na saga do Batman. A primeira publicação foi na revista Robin, número 3 de fevereiro de 1992, a minissérie, e ao mesmo tempo nós temos a revista Robin, o encadernado que saiu pela editora Abril, que foi publicado em novembro de 1992, que continha essa história. Ou seja, temos uma edição que foca em republicações, representações de personagens e histórias inéditas com homenagens aqui também. Então, um trabalho que estou empolgado para ver aí e rever algumas histórias. Até chegar o momento ali um pouco antes da queda do morcego, nós vamos ver aqui a saga do Batman publicar histórias inéditas e relançar histórias que só saíram uma vez pela editora Abril, por exemplo. Então temos um caminho interessante aqui para quem quer ver um material um pouco mais inédito com o lançamento por aqui. Agora eu quero saber de você se você já leu essas histórias, se você conhece todas elas, gosta, não gosta, quais são os seus comentários que você pode fazer. Quando a revista chegar em minhas mãos, eu faria aqui uma resenha. Inclusive estou devendo resenhas de edições um pouco mais recentes da editora Panini, na saga do Batman, por exemplo, e isso tudo porque eu não recebi a revista ainda, né? Comprei lá na loja da Panini, mas ainda não recebi, espero receber logo. Mas me traga os comentários aqui embaixo, quero saber de você, aproveite e veja outros vídeos do canal. Como, por exemplo, a informação da reunião de acionistas da Warner falando sobre as produções da DC. Tem também a resenha dos novos episódios da nova temporada de Titãs, dá uma olhada lá. Aproveite e deixa aqui um emoji de morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos, e vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.